E para começar hoje, eu não quero entrar direto no Gênesis. Vamos falar da Bíblia como um todo, tá certo? Você já ouviu, talvez, você que me acompanha nas redes sociais, talvez você já até ouviu essa explicação em alguma aula, alguma palestra que eu dei, mas eu achei por bem começarmos repetindo pelo menos esse conceito de como a Bíblia está organizada, para ficar mais didático para você. Quem sabe tornar a Bíblia um panorama mais lúdico, tá certo? Então vamos começar pelo nome Bíblia. Você sabe que Bíblia é uma palavra que vem do grego, que significa coleção de pequenos livros. Ou seja, você tem vários livrinhos que em conjunto formam a Bíblia. Sendo assim, eu acho que não estou cometendo nenhum sacrilégio em comparar a Bíblia a uma biblioteca. Eu tenho aqui no cenário uma biblioteca de livros. A Bíblia é mais ou menos assim. E você sabe que numa biblioteca, se você tem apenas 5 ou 6 livros, você pode até colocá-los de qualquer maneira que fica fácil achar qualquer um dos 5 quando você precisar dele. Mas quando você tem uma biblioteca muito grande, de dezenas de livros, aí é bom você catalogar. Você que é aluno de alguma universidade ou já fez alguma faculdade, você sabe que numa biblioteca pública os livros estão catalogados. Às vezes tem um sistema Dewey ali com aqueles numerozinhos. Você vai no computador, eu quero um livro de introdução à arqueologia. Então ele lhe dá em que prateleira que aquele livro está e tudo mais. A Bíblia também foi organizada assim, em conjunto. E eu vou mostrar para você agora, numa imagem, como é que a Bíblia está organizada por livros. Aí vai ficar mais fácil você entender a posição dos livros da Bíblia e onde encontra o livro do Gênesis, tá certo? Então aqui atrás você já tem uma ideia de como seria a Bíblia se ela fosse uma estante de livros, semelhante à que eu tenho aqui no estúdio, tá bom? Os 5 primeiros livros da Bíblia que você vê ali, eles estão em cor assim amarronzada, são os 5 livros de Moisés. Eles têm os nomes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguns autores pensam que Moisés também foi aquele que escreveu o Salmo 90 e o livro de Jó, mas sobre isso vamos falar numa outra ocasião. Por ora, você tem que entender que esses 5 primeiros livros de Moisés, eles são também chamados de a lei. A lei, porque grande parte deles trazem as normas, as leis para o povo de Deus. Uma outra coisa que você pode entender assim na organização desses livros, nessa estante chamada Bíblia Sagrada, é que eles seguem mais ou menos uma cronologia da história do povo de Israel. Isso mesmo, uma cronologia. Então, com o Gênesis, o primeiro livro, começa com o princípio da história. Por isso que o Gênesis marca ali o início da criação, como Adão e Eva foram criados, como a humanidade surgiu das mãos de Deus. Aí veio o pecado, infelizmente. Depois do pecado, o dilúvio. E depois do dilúvio, a primeira família, as famílias que vieram dos filhos de Noé, repovoando a terra. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Aí você tem o Êxodo contando o povo de Israel no Egito, a sua saída do Egito, e até o livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, até o Deuteronômio, a passagem do povo pelo deserto do Sinai. Aí depois disso, depois desses 5 primeiros livros, a história continua. Se o povo saiu do Sinai, é hora de chegar à Terra Prometida. Aí nós temos uma segunda coleção de livros nessa prateleira da Bíblia Sagrada. São justamente os livros de Josué, Juízes e Ruth. Esses 3 livros de Josué, Juízes e Ruth cobrem aquele período em que o povo de Israel agora está se assentando na terra de Canaã e se tornando uma nação, um país. São as conquistas de Josué. Depois, quando o povo é governado pelos juízes, os governadores dos hebreus não se chamavam nessa época prefeitos, nem reis, se chamavam juízes. E aí você tem uma história particular de Ruth e Noemi, que são personagens importantes, e a história delas, então, em destaque, acontece nesse período. Depois você começa o período da monarquia de Israel. São os livros que aparecem em tom verde. Aí você tem Samuel, Reis, Crônicas. Esses 6 livros cobrem todo o período da monarquia de Israel, desde o primeiro rei, que foi Saul, até a época em que os judeus são levados para o cativeiro. Mas deixe-me abrir um parênteses aqui. Essa monarquia de Israel não foi uniforme todo o tempo, porque houve uma briga de irmãos, e o reino se dividiu. As tribos do norte,
e as tribos do sul. O norte ficou chamado Israel e tinha um rei próprio. O sul ficou chamado Judá e também tinha um rei próprio. O norte ficou com a capital Samaria e o sul ficou com a capital sendo Jerusalém. Nessa briga, houve uma conquista externa do norte em 722 a.C. e o norte foi destruído pela Assíria. O sul continuou. Aí veio Nabucodonosor, destrói Jerusalém, destrói o templo e, infelizmente, nós temos aí o fim da monarquia de Israel. Nesse período que marca o fim da monarquia de Israel, o povo fica 70 anos cativos em Babilônia. Na época dos persas, eles voltam para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo e as muralhas da cidade. Você está percebendo que nós estamos seguindo a linha do tempo? Não sei se ficou claro isso para você. Nós começamos lá na criação de Adão, depois passamos pelo dilúvio, depois nós passamos por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel escravo no Egito, o povo de Israel 40 anos no deserto, o povo de Israel sendo comandado pelos juízes, o povo de Israel como uma monarquia, o povo de Israel destruído pela Assíria e pela Babilônia. Você notou como é uma cronologia? E você percebeu como os livros da Bíblia estão obedecendo essa cronologia? Ou seja, existe uma ordem lógica na forma como os livros foram colocados. É lógico que essa ordem dos livros não foi estabelecida pelos profetas que os escreveram. Foram editores, posteriormente, que fizeram esta organização dos livros para facilitar o nosso entendimento. Aí nós passamos agora por uma outra fase, que é após o retorno do povo para reconstruir Jerusalém que estava destruída. Aí você tem os livros de Esdras, Neemias e Ester. Esdras e Neemias contam justamente esse período de reconstrução de Jerusalém, do templo e das muralhas de Jerusalém. Já estou aí por volta do 5º século a.C. E o livro de Ester também, assim como aconteceu com Ruth lá na época dos juízes, aqui acontece com a história de Ester, uma personagem tão importante que a história dela se destacou aqui, quando ela liberta o povo judeu de serem mortos na época dos persas. Bom, com Ester, você termina essa parte histórica. Aí é a hora de mostrar, então, os profetas da Bíblia. Mas antes dos profetas, a Bíblia dá um intervalo para falar das canções, dos provérbios, da sabedoria do povo de Israel. Aí vem uma coleção chamada Sirácida, ou coleção de sabedoria. São os poemas de Israel. Esta parte da coleção, ela não segue aquela cronologia que estava vindo até aqui. Você percebeu que nós viemos desde Adão até o 5º século antes de Cristo aproximadamente, numa ordem cronológica muito exata. E os livros vão acompanhando essa ordem cronológica na sua Bíblia. Depois você pode acompanhar a ordem na Bíblia. Mas agora nós temos livros que são atemporais. São livros, como eu falei, que mostram a sabedoria de Israel. E essa sabedoria é muito marcante, sabe? Ali no Oriente Médio, eles têm uma coisa muito forte com a ideia da sabedoria. Nós perdemos um pouco isso aqui no Ocidente, eles valorizam muito aquela questão do conselho que passa de pai para filho, o pai que orienta os filhos, o velho sábio que tem sabedoria de vida pelos anos que viveu e que as pessoas, quando querem se aconselhar, procuram um ancião, aquele mais velho. Infelizmente, vivemos numa sociedade que colocou em descarte os mais velhos. Quem é mais velho é desatualizado, ele não sabe mexer com o Instagram, ele não sabe mexer com a última versão do iPhone, ele não sabe instalar um aplicativo, ele está ultrapassado. O que eu tenho para aprender com ele? Eu quero aprender com Zuckerberg e os mais novos. A gente mudou um pouco, polarizou isso. Mas naquela época não era assim. Quanto mais a pessoa vivia, entendia-se que mais sabedoria e experiência de vida ela tinha para apresentar para o povo. E eles louvavam a Deus por essa sabedoria. Por isso que o louvor, a sabedoria e até o humor, isso mesmo, a anedota, a piada, fazia parte da sabedoria. Só para você ter uma noção, eu já vou dar um spoiler aqui quando a gente entrar nos livros de sabedoria. Na mentalidade hebraica daquele tempo, a sabedoria, o humor, são a mesma coisa. Sabe como é que eles definiriam isso? Olha o que um judeu daquele tempo, do tempo da Bíblia, definiria a sabedoria. Ele diria o seguinte: sabedoria é uma coisa óbvia seguida a uma situação inesperada. Por exemplo, quando você pergunta a alguém assim, por que kamikaze usa capacete?
Raciocina comigo, você sabe o piloto kamikaze? Aquele que entrava no avião e ia direto assim para um navio, explodia e ele acabava morrendo. Na época da guerra, os pilotos kamikazes eram pilotos japoneses que eles se suicidavam jogando o seu avião cheio de bombas no alvo inimigo e ele morria junto. Mas geralmente os kamikazes usavam capacete. Para que se ele vai morrer? A resposta óbvia? Quem disse que o capacete é para ajudar a proteger a cabeça de um piloto? Se o avião bater, o capacete não vai resolver nada, ele está andando de avião, não é de moto. Aquele capacete servia apenas para ele colocar o fone de ouvido e se comunicar com a base. E eu tenho certeza que você está dando um semi-sorriso aí pensando, é óbvio. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Piloto precisa de capacete, não é para salvar a cabeça, ele não é um piloto de moto, mas é para comunicar com a base. Mas você percebeu? É o óbvio seguido do inesperado, você não esperava essa resposta. E a piada não é a mesma coisa? A piada não é aquela noção de humor que você conta e depois fala assim, é óbvio. Por exemplo, eu não sei se eu sou bom para contar piada, mas alguém diz assim, disseram, o mágico disse, vá ver se eu estou na esquina. Foram e ele estava. Óbvio. Eu sei que talvez você não riu, mas eu tentei fazer uma piada. Tanto a piada como o humor é uma coisa óbvia, mas ninguém esperava aquele final. Todo jogador de tênis, ainda que esteja descalço, é um jogador de tênis. É óbvio, é engraçado, mas ninguém esperava esse final. É assim que eles definem o humor e a sabedoria. E esses livros de humor e a sabedoria fizeram mais um conjunto atemporal na Bíblia, que não está seguindo aquela cronologia, mas estão aí. O livro dos Salmos, por exemplo, era a maneira que eles tinham de louvar a Deus com humor, porque eles estavam alegres, e ao mesmo tempo com sabedoria, porque estavam reverenciando a Deus. Embora alguns livros de salmos, a bem da verdade, eram salmos também de tristeza, de lamento, até de luto. Vamos então ver quais eram os livros de sabedoria? Aqui estão eles. Você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A maior parte desses livros aí escritos pelo grande sábio Salomão. Então você viu, até aqui nós tivemos os livros da Bíblia colocados não por ordem cronológica em que foram produzidos, mas seguindo uma sequência cronológica da história do povo, desde a criação do mundo até o 5º século a.C. Depois você tem esses livros de sabedoria, os Salmos eram um livro de cânticos de Israel, Provérbios de sabedoria, e finalmente você tem agora a divisão dos profetas do Antigo Testamento, que também são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores não é porque eles eram de maior estatura ou mais importantes que os outros, não. É porque são profetas que estão antes, durante ou depois do cativeiro da Babilônia. Os profetas maiores seriam eles Jeremias, Isaías e o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Ah, sim, e também Ezequiel, não poderia esquecer de Ezequiel. Então você tem Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Depois você tem os profetas menores, que já estão dentro do contexto do cativeiro da Babilônia. São eles Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você encerrou o Antigo Testamento. Percebeu? Os judeus da época de Jesus chamavam toda essa coleção de duas maneiras. Às vezes eles chamavam de a lei e os profetas. A lei seria os 5 primeiros livros de Moisés e os profetas seriam todo o restante. Às vezes eles chamavam de a lei, os escritos e os profetas. Por isso que os judeus usam uma abreviatura em hebraico para falar do Antigo Testamento, das Escrituras, eles chamam de Tanar. Tanar significa Torá, a lei, Tanar. Naviim, os profetas em hebraico, e Ketuvim, que seriam os escritos, Tanar, a abreviação da lei, escritos e profetas. Aliás, se você olhar no Novo Testamento, Jesus usa essa nomenclatura. Muitas vezes ele diz assim, nunca lestes o que está escrito na lei e nos profetas, porque a respeito dele estava escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Você encontra isso no Novo Testamento. Agora, já que eu falei do Novo Testamento, ele também está dividido de uma forma lógica. Então vamos lá. Como o Novo Testamento começa com o evento de Jesus, isso diferencia o Antigo do Novo Testamento. Quando você pega a sua Bíblia, mais ou menos aqui no meio, o que está daqui para trás, o Antigo Testamento, foi escrito antes de Jesus. O que está daqui para frente, o Novo Testamento,
depois de Jesus. Então, assim, nós começamos o Novo Testamento. Vamos ver na tela? Aqui você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que contam a história de Jesus, seu ministério, seus ensinos. Na verdade, alguns nem gostam de chamar os evangelhos de biografias de Jesus, mas de um querigma, uma proclamação sobre Jesus, embora se tratem de uma narrativa autêntica, histórica. Depois de Jesus, você tem o período de formação da igreja cristã. Aí entra um livro isolado que conta a história da igreja, especialmente com ênfase no ministério de Paulo. Eu estou falando do livro de Atos dos Apóstolos. Você vê que ele aparece isolado aí, um pouco depois dos evangelhos. Aí, a outra parte do Novo Testamento é grandemente composta de cartas ou chamadas epístolas, que eram escritas. E aquele que escreveu o maior número de cartas preservadas no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E as cartas que ele escreveu e que aparecem aí são Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e depois você tem Timóteo, Tito e Filemon. A carta aos Hebreus, ela já é um pouco problemática. Em primeiro lugar, porque ela não tem características de ser uma carta. Eu me lembro de um professor no seminário que foi dar para a gente aula de Hebreus, era o padre Johann Konings. E ele dizia o seguinte: a primeira coisa que aprendemos da epístola de Paulo aos Hebreus é que não era de Paulo, não era epístola e não era aos Hebreus. É que, na verdade, esse nome Epístola de Paulo aos Hebreus, embora seja um nome que muita gente conhece, foi dado posteriormente. Nós não temos certeza de quem escreveu o texto de Hebreus. Ele também não tem características de ser uma carta, uma epístola. Parece mais uma pregação que alguém anotou, um ensino. Mesmo que não seja de autoria de Paulo, o conteúdo é paulino. Alguns pensam que talvez foi Apolo que escreveu as anotações do ensino de Paulo. É difícil precisar. O mais importante é que é um texto inspirado e que está na Bíblia Sagrada, mas por isso foi retirado ali das epístolas de Paulo e colocado nas epístolas gerais, tá bom? Então nós temos ali Hebreus. E depois de Hebreus vem outras cartas escritas por autores que não o apóstolo Paulo. São eles: Tiago, que foi um dos primeiros líderes da igreja, o primeiro líder da igreja cristã, ele é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Tiago você tem Pedro, 2 epístolas de Pedro, 3 de João e uma de Judas, que não é evidentemente o Judas Iscariotes, é o Judas irmão de Jesus. E o último livro, também colocado em destaque e separado das epístolas, o livro do Apocalipse, que traz revelações importantes sobre a trajetória profética do povo de Deus até a volta de Jesus. Bom, agora deu para você ter um panorama completo do que seria a Bíblia. Pode parecer um pouco prolixo, mas eu acho melhor a gente começar assim devagar, porque é muito bom você não apenas ir direto ao texto, mas compreender o contexto no qual aquela expressão da Bíblia, aquela parte foi escrita. Por isso que eu me preocupei aqui em gastar um bom tempo das aulas, primeiro preparando você para o que você vai encontrar.